Você já parou para pensar em quão política foi a crucificação de Jesus? Não foi apenas o repúdio dos fariseus que o levou à morte. Foi a constatação do sistema político e religioso da época de que ele representava uma ameaça existencial à sua hegemonia. A mensagem de Jesus, que pregava um reino diferente, baseado na justiça, no amor e na subversão das hierarquias estabelecidas, colidia frontalmente com as estruturas de poder vigentes. Ele confrontou o status quo, desmascarou a hipocrisia e desafiou a autoridade daqueles que oprimiam o povo em nome da religião. Essa postura, embora não visasse a um cargo terreno, era intrinsecamente política, pois impactava a organização da polis, a cidade, a sociedade. A crucificação, portanto, foi o ato final de um sistema que, temendo perder o controle, escolheu eliminar a fonte de discórdia. Esse evento histórico levanta uma pergunta urgente e atemporal. Cristãos devem, de fato, se envolver com política, ou é preferível manterem-se neutros, como se a fé e o governo fossem mundos distintos e irreconciliáveis? Antes de qualquer resposta impulsiva, convido você a respirar fundo. Vamos juntos, com base sólida nas Escrituras, desvendar esse dilema que atormenta milhões de pessoas que, sinceramente, anseiam por agradar a Deus, mas se veem perdidas sobre o nível de engajamento político que lhes é permitido ou exigido. Se você é cristão e vive em sociedade, é quase certo que já se sentiu dividido. Essa dualidade entre o altar e a urna, entre o desejo fervoroso de orar por justiça e a realidade de ter que votar em indivíduos cuja integridade muitas vezes é questionável, é uma experiência comum. O anseio por um país melhor se choca com o temor de se contaminar com a lama da corrupção inerente ao universo político. Esse não é um dilema seu apenas, é o dilema intrínseco a todo aquele que busca viver uma fé autêntica em um mundo quebrado, em desintegração. Mas acredite, a Bíblia não é omissa quanto a essas questões. Ela oferece respostas claras. E o primeiro passo para encontrá-las é reconhecer uma verdade fundamental. A fé, em sua essência, nunca foi a política. Você já notou que Jesus, embora jamais tenha se candidatado a qualquer cargo eletivo, foi implacavelmente perseguido e, por fim, executado como uma ameaça política? Qual foi o motivo de tal perseguição? A resposta reside no fato de que o reino que ele proclamava era, por natureza, subversivo ao sistema dominante da época. Ele não hesitou em confrontar os líderes religiosos, denunciar sua hipocrisia e seu legalismo vazio. Expulsou os cambistas do templo. Um ato que, mais do que uma limpeza física, representava uma purificação espiritual e uma denúncia da mercantilização da fé. Além disso, pregava uma justiça radical, que tinha seu ponto de partida nos oprimidos, nos marginalizados, nos esquecidos da sociedade. Jesus não se encaixava no perfil de um político tradicional, movido por interesses partidários ou busca por poder terreno. No entanto, sua atuação foi profundamente política no sentido mais puro e original da palavra. Ele se preocupava e se manifestava sobre a polis, a cidade, as pessoas que a habitavam e as estruturas que as governavam. Sua mensagem não era apenas sobre a salvação individual, era também sobre a transformação social e a instauração de um novo modo de viver em comunidade. Baseado nos princípios do reino de Deus, vamos ser claros desde o início. A Bíblia, em momento algum, instrui o cristão a se afastar da política. Pelo contrário, as Escrituras apontam para um envolvimento. Veja o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve em Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Esta passagem é crucial. Ela estabelece que Deus é o autor de toda autoridade e que os governos foram instituídos por ele com um propósito específico: organizar a sociedade, manter a ordem e reprimir o mal. Contudo, essa sujeição não implica em passividade cega ou omissão. Ao mesmo tempo que reconhece a autoridade divina por trás dos governos, a Bíblia também confere ao cristão a responsabilidade intransferível de ser sal da terra e luz do mundo. Portanto, a questão pertinente não é se os cristãos devem se envolver na política, mas sim como devem se envolver, com qual postura e com quais princípios. Muitos argumentam que a igreja deve manter-se neutra em questões políticas. No entanto, a neutralidade, em grande parte das vezes, nada mais é do que uma forma disfarçada de omissão. Imagine Jesus presenciando uma injustiça social flagrante, uma opressão clara, e optando por silenciar, afirmando: prefiro não me posicionar para não gerar divisão de opiniões. Isso é inconcebível. Tal cenário jamais se concretizou na vida de Cristo. Pelo contrário, ele se posicionou de forma veemente e corajosa até o último suspiro de sua vida terrena. Ele se opôs à hipocrisia, à opressão e ao orgulho religioso, que distorciam a verdadeira essência da fé
e prejudicavam as pessoas. A fé autêntica, a fé viva, não é passiva nem omissa. Ela é, por natureza, ativa. O apóstolo Tiago nos adverte de que a fé sem obras é morta. Se nosso voto, nossa voz e nosso posicionamento político têm o potencial de produzir boas obras, de gerar justiça e transformação na sociedade, então não podemos nos permitir o luxo de nos calar ou de nos ausentar. O envolvimento se torna um imperativo moral e espiritual. Sim, é inegável que a política contemporânea é um campo minado, saturado de ódio, de inverdades e de divisões profundas. Mas essa realidade desalentadora não deve, em hipótese alguma, nos levar a abandonar o campo de batalha. Pelo contrário, ela nos convoca a entrar nele, mas com uma postura radicalmente diferente, com princípios que transcendem as paixões partidárias e as ideologias passageiras. Nossa missão é a de ser pontes em um tempo em que a humanidade insiste em construir muros. Para cumprir essa missão de forma eficaz, é crucial adotar uma série de atitudes e princípios. É preciso escutar com atenção e empatia antes de emitir julgamentos precipitados. É fundamental ponderar os valores bíblicos, que são eternos e imutáveis, acima de quaisquer paixões ou conveniências partidárias. E é imperativo lutar intransigentemente contra a corrupção, independentemente de qual lado do espectro político ela se manifeste. Nossa bússola deve ser a verdade revelada, e não as conveniências do momento. Por quê? Tudo isso importa tanto, porque a omissão do cristão abre uma porta perigosa para o avanço do mal na sociedade. Quando os justos se calam, quando as vozes que deveriam clamar por retidão se silenciam, são os injustos, os ímpios, que ascendem ao poder e ditam as regras. Salomão, com sua sabedoria milenar, já advertia em Provérbios 29:2. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. A política, em sua essência, molda a realidade em que vivemos. Ela define as leis que regem nossa conduta, os valores que permeiam nossa sociedade, os direitos dos cidadãos, o sistema educacional, a carga tributária e, crucialmente, a liberdade religiosa. Todos esses aspectos nos afetam diretamente. E se afeta o povo, afeta de modo profundo e inegável a missão da Igreja. Se, por exemplo, decisões políticas resultarem na proibição da pregação do Evangelho, a Igreja precisa estar preparada para essa eventualidade. E muitas vezes, estar preparada significa ter estado presente, ter sido uma voz profética, um agente de influência no processo político. A história está repleta de exemplos trágicos em que a omissão da Igreja resultou em consequências devastadoras. Durante o regime nazista na Alemanha, uma parte significativa da Igreja, infelizmente, optou por apoiar a ideologia, enquanto outra parcela considerável escolheu o silêncio e a inação. Apenas uma minoria corajosa ousou levantar-se e se opor à barbárie. As cicatrizes dessa omissão são visíveis até hoje. No contexto das ditaduras militares em diversos países, muitos líderes religiosos se calaram diante da repressão, da prisão e da tortura de pessoas inocentes, falhando em cumprir seu papel profético de defensores da justiça e da dignidade humana. E hoje, em nosso tempo, quantas leis que contradizem abertamente os valores cristãos estão sendo aprovadas, seja por ação ou por omissão, simplesmente porque os cristãos estão excessivamente preocupados com as rotinas de seus cultos, esquecendo-se da urgência e da complexidade do mundo real que os cerca? A fé genuína não pode permanecer confinada aos templos. Ela precisa transbordar e permear as praças públicas, as escolas, as universidades e, de forma imperativa, os parlamentos, onde as decisões que afetam a vida de milhões são tomadas. Aqui chegamos ao ponto central. O cristão jamais deve idolatrar um partido político, um líder específico ou uma bandeira ideológica. Nossa bandeira suprema é o reino de Deus, e é a ela que devemos lealdade incondicional. Jesus não se alinhava nem com a direita, nem com a esquerda, nem com qualquer outra categoria política humana. Ele era do alto, ou seja, sua origem e seu propósito eram divinos, transcendentais. No entanto, essa transcendência não o tornou indiferente às realidades terrestres. Pelo contrário, ele se importava profundamente com a justiça social, com a condição dos pobres e oprimidos, com a verdade e com a retidão. Isso significa que nossos critérios políticos, as escolhas que fazemos e os posicionamentos que adotamos devem ser pautados pela palavra de Deus, e não pela efemeridade da propaganda política ou pelas paixões partidárias. Antes de depositar seu voto, ou de apoiar qualquer candidato, é crucial que você se faça 3 perguntas fundamentais. Primeiro, esse candidato defende valores que estão em consonância com a palavra de Deus? Segundo, ele demonstra em sua trajetória um histórico de justiça,
de compaixão e de integridade moral. E terceiro, seu histórico revela um padrão de serviço desinteressado à comunidade, ou suas ações visam primordialmente o benefício próprio? Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for negativa, então o cristão, em seu papel profético, tem a responsabilidade de denunciar e não de apoiar. Você não precisa ser um deputado ou um senador para exercer influência e transformar sua cidade. O envolvimento político do cristão pode começar em um nível muito mais pessoal e acessível. Você pode começar dedicando-se ao estudo da política sob uma perspectiva bíblica, buscando compreender como os princípios do reino de Deus se aplicam às questões de governo e sociedade. É fundamental orar por seus governantes, como nos exortam Timóteo 2, 1-2, pedindo a Deus sabedoria para eles e que possamos viver em paz. Participe de debates e discussões políticas, mas sempre com amor, com sabedoria e com um espírito de humildade, buscando edificar e não apenas confrontar. Exerça seu direito ao voto com consciência, informando-se e escolhendo com base em princípios e não em emoções. Não se cale diante das injustiças. Denuncie-as, seja em seu círculo de influência ou através dos canais apropriados. E, se você sentir um chamado claro e inequívoco de Deus para ocupar espaços de poder, seja candidatando-se a um cargo eletivo, faça-o. Ocupe esses espaços com os valores inegociáveis do reino de Deus, buscando servir e não ser servido. É fundamental que cristãos íntegros, movidos por um genuíno desejo de justiça e bem-estar comum, ocupem esses espaços, para que a manifestação do reino de Deus se estenda também às decisões que afetam a vida de milhões de pessoas. Finalmente, é essencial manter uma perspectiva de esperança. O reino de Deus não depende, em última instância, das eleições humanas ou dos governos terrenos. Mesmo que impérios caiam e sistemas políticos se desfaçam, ele continua reinando soberanamente sobre toda a criação. No entanto, Deus escolheu usar você, hoje, neste exato momento da história, como um instrumento de transformação. Jesus não nos convocou para edificar impérios humanos, ou para nos perdermos em disputas ideológicas vazias. Ele nos chamou para sermos fermento na massa, luz em meio às trevas, e uma voz profética no deserto. Essa é a nossa vocação e a nossa responsabilidade. Cristianismo e política, longe de serem opostos, são complementares. A fé verdadeira não se isola do mundo. Pelo contrário, ela adentra o mundo com a intenção de transformá-lo. E a política, quando exercida com justiça, com integridade e com o foco no bem comum, pode ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para manifestar sua vontade na terra. Portanto, não fuja da política. Em vez disso, redima a política, permeando-a com os valores do reino de Deus. Não seja apenas um crente confinado ao ambiente do templo, seja um discípulo ativo e transformador no mundo, porque a nossa missão é muito mais abrangente do que apenas votar. É ser sal da terra e luz do mundo, influenciando todas as esferas da sociedade para a glória de Deus.